A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, sexta-feira, 12 de julho, quero compartilhar o meu devocional. A palavra de hoje está no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. O livro do profeta Daniel foi escrito quando os israelitas estavam sob domínio da Babilônia. O rei Nabucodonosor, quando dominou Israel, ele levou os homens mais jovens, mais de boa aparência e mais sábios para o seu palácio. Aquelas pessoas que eram mais velhas, que muitas vezes haviam alguma deficiência, ou não tinha nos olhos dos babilônicos tanta utilidade para o reino, foram deixados em Israel numa situação precária. E os demais homens e mulheres que eram também, que tinham força e que serviam para o trabalho e também não tinha tanto boa aparência, foram levados para trabalhar nos campos de Babilônia. Daniel, ele era um homem jovem, ele era uma pessoa de boa aparência e sua sabedoria impressionava todas as pessoas que o conheciam. Como é interessante, como as pessoas que são devotas ao Senhor, que se relacionam com Deus, que têm temor a Deus, como essas pessoas são sábias. Ainda hoje é muito comum nós vermos pessoas simples que muitas vezes não tiveram tanto acesso a nível de instrução, a educação, e nos impressiona com o seu conhecimento e com a sabedoria. A palavra do Senhor, ele nos diz que é ele quem dá sabedoria às pessoas. Na carta a Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, vai dizer que se nos falta sabedoria, nós temos que pedir a Deus que ele dá para todos que o pedem. E como isso é verídico? Muitas vezes o contrário também é verdadeiro. Vemos pessoas com títulos, com um grau de instrução elevado, até inteligentes, porém, quando vamos conversar com a pessoa, nós vemos que essa pessoa não tem sabedoria nenhuma, pois a sabedoria ela vai muito além do que qualquer conhecimento, do que qualquer título, do que qualquer nível de instrução que a pessoa tenha. A sabedoria ela vem de Deus, ela é dada por Deus, e as pessoas que são tementes ao Senhor, que têm um relacionamento ativo, elas nos surpreendem com o grau de sabedoria demonstrada por elas. Assim foi com Daniel, assim foi com Misael, Ananias e Abidnego, pessoas tementes ao Senhor, que se mantinha com os olhos fixos no Senhor e demonstrava uma sabedoria que impressionava todas as pessoas ao redor deles, que conviveu com eles naquele tempo. A meditação de hoje diz: o teu problema é o teu passaporte para ir além do imaginável. Muitas pessoas elas se deixam se levar, se abater para as dificuldades e os problemas que ela está com ela no dia a dia. Os problemas começam a afetar a pessoa de um certo nível, onde ela se sente abatida, onde ela fica totalmente paralisada. Mas quando nós colocamos esse problema nos pés do Senhor e nos conectamos com Deus, esse problema passa a ser ficha e passa a ser um passaporte para nós irmos além do que o esperado. Daniel, mesmo ele estando cativo em Babilônia, mesmo ele estando naquele palácio sob o poder do rei Nabucodonosor, a sua sabedoria, o seu fruto do espírito, o domínio próprio, o equilíbrio que ele tinha, levou ele a viver coisas inimagináveis para nós. A sua fé realmente moveu montanhas, ao ponto de dele ter grandes livramentos no reino do Nabucodonosor. Nós precisamos aplicar
toda essa experiência de Daniel na nossa vida, no nosso dia a dia, onde os problemas não são capazes de nos abater e nós conseguirmos sempre ultrapassar todas as dificuldades, vencer todos os obstáculos que vêm no nosso caminho. E com Deus isso é possível. Coloque a tua confiança, não deixe se abater. Se você hoje está vivendo problemas, mesmo que sejam problemas grandiosos, não deixa se abater, pois o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é muito maior do que qualquer problema. E Ele pode nos dar direção, nos dar sabedoria, nos dar domínio próprio, nos dar estratégia para vencer todos os problemas que tentam nos paralisar. Assim como foi com Daniel. Coloque a tua confiança, a tua esperança no Senhor e peça instrução e sabedoria que Deus dará, tanto para mim quanto para você. A leitura bíblica de hoje está em Atos 21. Atos 21 começa a contar quando Paulo foi para Jerusalém. Pois quando o Espírito Santo, ele instruiu Paulo diante de todas as adversidades que ele ia encontrar em Jerusalém e que infelizmente ele estava caminhando para cumprir o propósito dele aqui na terra, todas as pessoas, amigos, presbíteros, discípulos que conviviam com Paulo, quis fazer de toda forma que ele não fosse para Jerusalém. Mas Paulo, mesmo diante do que havia de vir, ele, preparado pelo Espírito Santo, ele confiou no Senhor. A palavra vai dizer em Atos 21, eu quero compartilhar do versículo 10 até o versículo 14, que diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feito a vontade do Senhor. A palavra vai nos dizer que quando Paulo estava em Cesareia, ele encontrou o profeta Ágabo, e esse profeta, tomado pelo Espírito Santo, confirmou para Paulo que ele não sairia mais livre de Jerusalém. E Lucas, com os demais colegas de Paulo, tentaram persuadi-lo, convencê-lo para não ir para Jerusalém. Mas Paulo estava conformado, Paulo estava firme com o Espírito Santo e decidido a cumprir todo o propósito que Deus deu para ele. Como Paulo nos inspira, como é inspiradora a vida de Paulo. Paulo, mesmo com todas as dificuldades, ele cumprindo todo o ide que ele precisava cumprir aqui na terra, ele sempre olhou firmemente para Cristo e não esmoreceu. Paulo, ele não abaixou a guarda e ele não saiu do propósito do Senhor, mesmo que o propósito era difícil. Pois o Espírito Santo, quando ele nos convence e quando ele está conosco, nós somos capazes de suportar qualquer coisa. E é muito melhor nós suportarmos uma dificuldade, nós suportarmos uma dor, estando na presença de Jesus, do que longe da presença do Senhor Jesus. Nós temos que olhar firmemente para Cristo. Eu sei que a vida não é fácil, eu sei que há muitas dificuldades ainda para nós vencermos aqui. Mas quando nós fixamos nossos olhos em Cristo Jesus, Ele nos dá força, nos dá perseverança para manter firmes, pois o Senhor Jesus, Ele nos ama e nada que nós passamos aqui vai ser comparado à glória que viveremos com Ele na vida eterna.
E foi nessa confiança que Paulo cumpriu e foi para Jerusalém e manteve firme na esperança que Jesus Cristo estava com ele. Como é inspiradora a vida de Paulo? Quando olhamos para Paulo e todos esses apóstolos, nós vemos que o que nós passamos hoje como cristãos não é nada. Vemos que tudo isso é muito pequeno perante o que eles passaram. Mas o Espírito Santo estava com eles e eles também vivenciaram coisas que hoje, quando nós olhamos, é magnífico, é maravilhoso demais para nós. Os milagres, as bênçãos, todos os sinais que o Espírito Santo dava para eles. Mantemos firmes com Cristo, assim como Paulo e os demais apóstolos, pois é maravilhoso a vida de Paulo e toda a herança que ele deixou para nós, através das suas cartas, através do seu modo de vida. Nós precisamos nos inspirar em pessoas que são realmente tomadas pelo Espírito Santo, pois o futuro deles vai ser o mesmo que o nosso. Para isso, nós precisamos manter firmes na vida eterna, firmes na eternidade, pois eu creio, em nome de Jesus, que Deus espera nós nesse lugar. Não desanime, não saia do seu propósito. É melhor nós chegarmos mancos, sem um olho, chegarmos com capenga no céu, junto com Jesus, do que nós chegarmos inteiro nas trevas. Olhe fixamente para o Senhor, que Ele tudo fará na nossa vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.